Há lugares na Terra onde o passado não é apenas lembrado, ele pulsa. No vasto e silencioso Planalto de Salisbury, na Inglaterra, encontra-se um desses lugares. Um círculo de pedra que permaneceu inabalável por mais de 4.000 anos. Ele é a prova de uma ambição e de uma fé que mal podemos compreender. Ele é Stonehenge. Quem eram os construtores? Por que fizeram tanto esforço? Como moveram pedras mais pesadas que um caminhão moderno, séculos antes da roda? Hoje, embarcaremos em uma jornada de 90 minutos na pré-história para desvendar os segredos do monumento mais enigmático do mundo. Prepare-se para a história de uma fé que literalmente moveu montanhas. Esta é a história da Enigma de Pedras. Para entender Stonehenge, precisamos primeiro entender seu mundo. O monumento não nasceu do nada. Ele é o ápice de uma era de transformação, o Neolítico, quando os caçadores-coletores se estabeleceram, iniciando a agricultura e a vida em comunidade. A construção de Stonehenge ocorreu em várias fases, abrangendo mais de 1.500 anos. A fase I, cerca de 3.100 a.C., era apenas um grande círculo de terra e vala, chamado Enge, com 56 buracos conhecidos como buracos de Albury. Era um círculo de madeira, de barro e talvez de crença. Esta primeira fase nos mostra que a importância do local era anterior à chegada das pedras. Era um ponto focal, talvez um cemitério ou um local de encontro ritual. A ambição era humilde, mas a intenção, sagrada. A fase segunda introduziu o maior mistério de Stonehenge, as pedras azuis. Essas rochas, de 2 a 5 toneladas, não são nativas da região. Elas vieram das colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 250 quilômetros de distância. Pense na logística. Sem estradas, sem guindastes e sem veículos de tração animal eficientes. Como as moveram? A teoria mais aceita envolve uma combinação de trenós e rolamentos de madeira por terra. Crucialmente, balsas e rios para a maior parte do trajeto. Mas a questão é por quê? As pedras de Sarsen, locais e mais leves, teriam sido muito mais fáceis de usar. A resposta mais provável não é geológica, mas espiritual. As pedras azuis possuíam propriedades acústicas. Para a cultura neolítica, talvez fossem vistas como tendo poderes curativos ou mágicos. Elas eram, literalmente, relíquias transportadas para o centro do mundo. A fase terceira, cerca de 2.500 a.C., é o que vemos hoje. A construção do círculo exterior das enormes pedras Sarsen, com as pedras de trilito, cada uma pesando até 50 toneladas. Esta fase transforma Stonehenge de um local de reunião em uma obra-prima de engenharia. Como ergueram esses gigantes? A resposta é força bruta combinada com engenharia inteligente. Usando rampas de terra, alavancas e balizas de madeira, os construtores gradualmente puxavam e empurravam as pedras até a vertical. O topo era içado sobre andames de madeira e encaixado em um sistema de morta e encaixe, semelhante ao da carpintaria. Os construtores não eram apenas homens fortes, eram geometras e carpinteiros de pedra. Eles entalharam as pedras para criar um círculo perfeito, corrigindo a perspectiva para que o anel superior parecesse perfeitamente horizontal, mesmo à distância. Stonehenge não é apenas pré-histórico, é um triunfo do conhecimento prático. Mas o que era Stonehenge? Sua função é o maior debate arqueológico. A teoria mais duradoura é que era um observatório astronômico ou um templo solar. No solstício de verão, o Sol nasce perfeitamente alinhado com a pedra do calcanhar e a abertura do círculo de Sarsen. No solstício de inverno, o Sol se põe perfeitamente alinhado no trilito gigante. Stonehenge é uma celebração arquitetônica dos ciclos do Sol e da mudança das estações, fundamental para uma sociedade agrícola. Mas a verdade é mais complexa. As escavações revelaram que Stonehenge era também o maior cemitério do Neolítico britânico, com centenas de restos cremados. Era um lugar de enterro para a elite, talvez os próprios líderes ou xamãs que construíram o monumento. Não era apenas um calendário, era um portal ritual, um local de conexão com os ancestrais e com o cosmos. Para construir Stonehenge, a sociedade neolítica precisou de mais do que fé. Precisou de organização centralizada e liderança.
As estimativas sugerem que a construção da fase terceiro exigiu 30 milhões de horas de trabalho. Isso implica uma sociedade hierárquica, capaz de coordenar milhares de trabalhadores, artesãos e fornecedores de longa distância. Stonehenge não foi construído por um único indivíduo, mas por gerações de comunidades trabalhando sob uma liderança poderosa, seja ela secular ou religiosa. A cerca de 3 quilômetros de distância, encontramos Durrington Walls, um assentamento maciço de madeira. Enquanto Stonehenge era o templo de pedra para os mortos e o solstício de inverno, Durrington Walls era a cidade de madeira para os vivos e o solstício de verão. Juntos, eles formavam uma capital neolítica, um centro cerimonial, social e político de proporções épicas. Após 1500 anos de esforço, a construção de Stonehenge cessou abruptamente por volta de 1500 a.C. O mistério final não é como construíram, mas por que pararam e por que o monumento foi abandonado pelos rituais. Stonehenge é um monumento ao conhecimento perdido, uma cápsula do tempo da fé pré-histórica. Ele nos lembra que a ambição humana e o desejo de se conectar com o cosmos não são invenções modernas. Eles existiram no coração de nossos ancestrais neolíticos. Até hoje, as pedras permanecem, silenciosas, guardando seus segredos. Mas o que elas nos dizem é claro: onde há fé e propósito, não há limite para o que a humanidade pode construir. Se você foi cativado por este enigma de pedra, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais viagens ao passado. E nos diga nos comentários, você acha que Stonehenge era um templo, um cemitério ou um observatório?